Mas eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos vivos, irmãos, e estarmos aqui na casa do Senhor, na igreja do Deus vivo, para ouvirmos a palavra de Deus, para ouvirmos louvores e para ter um encontro pessoal com Deus, porque Deus diz que os olhos dele vão estar atentos e os ouvidos vão estar atentos à oração da igreja, da casa de Deus. E é aqui aonde Deus ministra a bênção sobre a nossa vida. Muitas vezes a gente vem orando, vem pedindo, muitas vezes a gente nem pede muitas coisas para Deus porque acha que não precisa. Nós temos, às vezes, problemas, questionamentos, dificuldades, coisas que a gente precisa que dê certo para realizar os nossos desejos, nossos sonhos, e a gente não sabe pedir para Deus às vezes, né? E às vezes quando pede, ainda pede errado. E Jesus conta a parábola da viúva insistente, que insiste tanto com o juiz até que ele resolve ajudar a causa dela. E Jesus diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Não é, olha, pede, não. Você tem que insistir, você tem que clamar, você tem que querer. E aprender, irmãos, que nós precisamos de tomar uma atitude na nossa vida de sermos dependentes de Deus. Para tudo. Para tudo. Porque eu vejo aí muito religioso estabelecendo uma reza para que Deus ouça ele, mas o que Deus quer é um relacionamento de pai para filho, de pessoa para pessoa, um relacionamento de amor, de fidelidade, de intimidade com Ele, onde você entenda que o relacionamento com Deus é um casamento. Quando você é casado com alguém que você ama e que te ama, as questões, os pequenos detalhes da nossa vida, nós contamos para essas pessoas. Até porque nós temos uma necessidade de falar para as pessoas, desabafar, né? E Deus, quando Ele diz lá no livro de Isaías, no livro de Mateus, no livro de Apocalipse, que nós somos a noiva, que Ele é o marido, Ele está querendo dizer que o relacionamento que nós temos que ter com Ele é um relacionamento de amor, de amizade, de fidelidade, de cumplicidade e, principalmente, irmãos, de dependência. Primeiro, porque Deus se coloca também como pai. E o filho, normalmente, é dependente do pai. Não é verdade? Deus se coloca como Senhor. Se você tem alguém que é Senhor sobre a sua vida, você está abaixo dessa pessoa. Por quê? Porque a condição dela é maior do que a sua. A situação em que ela se encontra é maior do que a sua. Então você depende dessa pessoa para relacionar, não importa o tipo de relacionamento. E Deus se coloca como marido, como esposo, também para determinar o tipo de relacionamento que é. E Deus se coloca também como amigo, como advogado. A Bíblia diz que Deus é o nosso advogado. E o mais importante, irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa, esse Deus maravilhoso, Ele se coloca no lugar de nosso Salvador. E Ele é o único e suficiente Salvador. Não precisamos de outro. Por isso que lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, diz assim: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome de Jesus Cristo. Tudo é com Deus, irmãos. Deus é dono do ouro e da prata.
Deus é dono da terra e de tudo quanto nela há. É o que diz a nossa palavra. Então temos que aprender a aceitar isso, porque muitas pessoas, irmãos, recebem o maior milagre das suas vidas, que é ser escolhido por Deus. Deus olha do céu, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Deus se agrada de mim, Deus se agrada de você. Deus olha e fala: olha, tem muita gente ruim nesse mundo. O meu projeto parece que não vai dar certo por causa do pensamento do homem. Mas Deus olha e vê você. E Deus crê em você. Deus sabe a sua dificuldade, Deus sabe os seus pecados, Deus sabe a sua fraqueza, Deus sabe tudo da sua vida. Mas aí entra a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de infinitas misericórdias. O amor dele é muito maior do que o nosso. Irmão, se Deus colocasse a gente no lugar dele por um dia, a gente matava todo mundo, porque a gente não ia ver ninguém em condição de viver nem aqui na terra, quanto mais no céu. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso, com amor sobrenatural. Que você vê que a palavra do Senhor diz que temos que amar os nossos inimigos, desejar o bem dos nossos inimigos, e ainda assim, a gente dizendo que é cristão, a gente dizendo que ama a palavra de Deus, a gente não consegue fazer isso. Não consegue fazer, irmãos. Nós somos juízes e somos carrascos, terríveis, porque os nossos sentimentos são muito miseráveis. É por isso que a palavra de Deus chama a nossa atenção para a gente depender de Deus, para a gente depender da Bíblia. E isso, irmãos, não é você falar: eu sou crente, eu sou cristão, aí eu leio a Bíblia, aí eu vou na igreja. Não é só isso, irmãos. É uma atitude sincera que você tem que tomar, de você lá no seu quarto falar para Deus, você se ajoelhar lá no seu quarto, fechar a porta e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor, eu preciso que o Senhor muda o meu coração, muda o meu pensamento, porque eu quero ter um relacionamento de amor e intimidade com o Senhor. Eu quero aprender a amar o Senhor de verdade. Porque não amamos a Deus, irmãos. Você tem que dizer para Deus: Senhor, eu quero ser teu servo. Não tenho condição para isso, não tenho capacidade técnica para isso. Mas eu quero. E Deus, irmãos, não faz acepção de pessoas. Deus não faz diferença de pessoas. Se você disser para Deus que você quer, Deus vai com você, Deus vai fazer. Por isso que Jesus fala: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, contando um testemunho aqui da minha vida, que quando eu comecei a ir na igreja, eu cheio de problemas, mas muitos problemas. E aí eu venho para a igreja, eu começo a ver que havia uma possibilidade da minha vida ser mudada, de eu ter muitas vitórias. Eu, como me entreguei muito, ia na igreja todos os dias, ia no monte todos os dias, e aí toda hora aparecia um profeta. E o profeta vinha falar comigo, eu quase morria do coração, que ele me dava uma emoção tremenda. E ele sempre falava: estou vendo aqui um monte de chaves douradas. Deus vai abrir a porta, Deus vai abrir porta onde não tem porta. E eu ficava naquela expectativa, né? Eu já saía ali do culto, eu já queria chegar, já ir lá no banco pegar o meu dinheiro, que já tinha que estar lá, entendeu? Eu já queria chegar em casa, pegar, deixa eu ver qual chave que eu vou usar hoje, eu queria a chave na hora, entendeu? Mas eu não estava vendo que Deus estava trabalhando. Muitas vezes Deus, ele determina a mudança da sua vida aqui hoje, porque você veio na casa do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Deus maravilhoso, porque o Senhor está presente aqui, irmãos. O Senhor está presente aqui. E você vem na casa do Senhor,
Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você der um passinho pequenininho em direção a Deus, Deus anda contigo quilômetros, dias, anos. Por isso que a palavra do Senhor diz no livro de Isaías: se passares pelas águas, eu estarei contigo. Deus entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus entrou na cova do leão com Daniel. Deus estava no cárcere com José. E se você crer, Deus estará contigo lá na frente. E aí, continuando o meu testemunho, eu fui na igreja um dia e aquela chave não aparecia, eu não conseguia achar a chave. E os problemas só aumentando. E nisso o pastor fala: olha, olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas nem Salomão, com toda a sua honra e sua glória, se vestiu como um deles. Né? Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto Deus te acrescentará. Meu Deus, eu saí daquele culto cuspindo marimbondo, querendo bater no pastor. Falei: quer dizer que agora eu não vou precisar trabalhar, não vou fazer nada, vou ficar em casa esperando o reino de Deus e tudo vai dar certo? Porque é assim que muita gente pensa, irmão. Tem gente que fala: eu cansei, Deus não se agrada de mim, Deus não está me ouvindo. Irmãos, José foi jogado num poço pelos irmãos. Passou o dia no poço. Daí, tiraram ele do poço, quando ele pensou assim: agora eu saí do poço, olha que beleza. Não, foi vendido como escravo. Imagina a escravidão naquela época, a escravidão cruel. E daí, até ele ser vendido para Potifar, olha o tempo que demorou. Chega lá na casa de Potifar, ele trabalha como um simples escravo. Hoje você não tem noção o que é ser escravo, mas era uma situação terrível, humilhante, degradante, sem direito a nada. E aí ele passa anos ali servindo Potifar. Quando ele pensa que agora está tudo bem, porque ele era o maior lá na casa de Potifar, ele era o segundo depois de Potifar, o inimigo da sua vida, que está escrito em Efésios capítulo 6, os demônios, armando uma arapuca para ele, armando um laço, como diz em Salmos 91, né? As astutas ciladas do diabo, o laço do passarinheiro, armando um laço para ele, o que faz? A mulher de Potifar tenta agarrar ele à força, aí ainda, como ele não aceita, porque ele era um homem de Deus que tinha personalidade, como ele não aceita, o que acontece? Ela denuncia ele, falso testemunho, e ele vai preso. Olha, Deus, ele não estava com Deus? A Bíblia não diz que tudo o que ele fazia, Deus estava com ele? E por que estava dando tudo errado? Era o processo, irmão, o processo. Ele ficou preso lá um tempão. Ele falou com o padeiro lá e com o copeiro até se esqueceu de falar para Faraó dele lá, falar do sonho. Não, esqueceu. Quando Deus quis, Deus lembrou, irmãos. Assim é a nossa vida. Nós não somos melhores que José. Nós não somos melhores que Daniel. Mas nós somos pessoas especiais. Somos. Por que eu posso dizer que você é uma pessoa especial? Porque Deus te deu uma Bíblia. O fato de você ganhar uma Bíblia, irmãos, é que Deus tem muita consideração por você. Porque tem milhões de pessoas que morreram aqui na terra sem colocar uma Bíblia na mão. Milhões. Porque Deus já via que eles não tinham qualidade. Assim como diz a palavra do Senhor, que quando nasce Jacó e Esaú, que eram irmãos gêmeos de duas pessoas crentes, e Deus escolhe Jacó, não escolhe Esaú. E a palavra do Senhor pergunta: quem és tu que replica a Deus? Se Deus se agradou de você, meu irmão, é porque Ele sabe que você tem qualidades para viver com Ele no céu.
E é por isso que ele te deu a Bíblia, para que você conheça o projeto dele, para que você conheça o pensamento de Deus, para que você conheça o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso que Jesus fala lá em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você tem que examinar a Escritura, para você conquistar a vida eterna. Como nós aqui vamos para o céu, irmãos, se nós não estamos conseguindo ser gente nem aqui na terra? Ou você já tem um amor perfeito? Você sabe que não tem, irmãos. Nós não conseguimos amar direito as pessoas mais importantes da nossa vida. Nós perdemos para cachorro, para gato. E por isso que Jesus fala em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se você não conhece a Bíblia, se você não consegue ler a Bíblia, se você não consegue amar essa palavra, se você ainda está arrumando desculpas para ler a Bíblia, você está errado. E quando diz errar, é pecado, você errou o alvo. Pecado é que você errou o alvo. E muitos dizem, não, mas eu conheço a Deus. Muitas pessoas, você conversa com elas, parece que elas estão até no céu, elas conhecem mais a Deus do que você. Mas nunca leram a Bíblia? Como que você vai conhecer a Deus se você não lê a Bíblia? Que Deus que você conhece fora da Bíblia? Se a Bíblia é o único manual de instrução que diz quem é Deus, a única referência que diz quem é o verdadeiro Deus, qual o projeto dele, então, nós somos chamados por Deus para tomar atitude, irmãos. Não é fácil tomar essa atitude, porque lutamos contra seres espirituais nas hostes celestiais da maldade. É o que diz no livro de Efésios, capítulo 6. Jesus, em todo o seu ministério, ele mostrou claramente isso, a guerra contra demônios. Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, Jesus expulsou o demônio de um menino que era surdo e mudo de nascença, não é? Jesus, ele lutou contra o demônio lá no deserto, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, está claro ali, e a Bíblia inteira, irmãos, a Bíblia inteira fala de demônios, mas a igreja não prega contra isso e você não quer saber, porque você, não quero saber, vou falar de diabo, de demônio, o que é isso? Esse é o problema, que aí você quer viver pelo seu pensamento, entendeu? Aí você fica colocando a culpa em todo mundo, você coloca a culpa em tudo, os problemas que você enfrenta, você primeiro quer resolver pelo seu pensamento, pela sua vontade, pela sua força, sendo que Deus diz claramente que quem peleja por você é Ele. Mas você aceita isso? Você crê de verdade? Como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5 em diante. Você crê que o nosso Deus pode tudo, que é Ele que vai te dar um futuro maravilhoso, que é Ele que vai te dar a vitória, que é Ele que vai transformar a sua vida, vai mudar você por dentro. Irmãos, toda a beleza desse mundo, ela está dentro de você. É conforme você vê, irmão. Não adianta te levar na praia mais bonita do mundo se você estiver revoltado, estiver chateado, estiver irado. Entendeu? Você acaba de levar um chifre, te leva no lugar mais bonito do mundo, você vai achar tudo lá feio. Mas está feio. Porque a sua cabeça está vendo tudo feio. Por isso que Jesus fala, se os teus olhos forem bons, tudo à sua volta será bom. Se os seus olhos forem luz, tudo à sua volta será luz. E o que acontece no nosso dia a dia, irmãos? Muitas vezes os nossos olhos são ruins.
Nós olhamos para as pessoas mais importantes da nossa vida e olhamos errado. Por quê? Porque nós não lembramos quem é essa mulher que está aqui na minha casa. Quem é? É a mulher que Deus me deu. Quem é esse homem que está aqui na minha casa? É o homem que Deus me deu, meu marido. Quem são essas crianças que estão andando aqui? São os filhos que Deus me deu. Então, se você começar a olhar com o olhar certo, meu irmão, ao invés de você ficar entrando em conflito com as pessoas, julgando e condenando as pessoas, sendo juiz e delegado, e cadeieiro e carrasco, vai ficar tudo feio. É claro que você vai botar a culpa em todo mundo, ninguém está certo, só você que está certo. Nós já sabemos que é assim. É por isso que você depende da presença de Deus na sua vida, por isso que você depende da palavra de Deus na sua vida. Para lá na frente, através do poder de Deus, que essa palavra, irmãos, como diz o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 4 em diante, capítulo 4, versículo 12 em diante, essa palavra diz claramente, tem poder para entrar dentro de você. É a única palavra que pode fazer de você um ser humano. Você vê, por exemplo, agora, eu estava lendo hoje o livro de 2 Reis ali, no cerco de Samaria. O cerco tinha recém começado, as pessoas já estavam cozinhando os filhos para comer. Cozinhando o filho para comer, meu irmão. E teve um rei lá, que para ele não perder a guerra, sabe o que ele faz? Ele pega o primogênito dele, o filho dele, que ia ser o sucessor dele para ser rei. Ele sacrifica, queima no fogo e oferece ao Deus dele. Porque tem Deus que pede sacrifício humano, pede sangue humano. E até hoje tem gente que faz esse sacrifício. Então tudo é o seu pensamento. A beleza do mundo, a beleza das casas que a gente sonha, dos carros que a gente sonha, das coisas materiais que a gente sonha, aquilo ali está dentro do nosso pensamento. Ele só tem vida porque você está ali. Quem dá vida para essas coisas somos nós. Por isso que Deus escreve a Bíblia para mudar o nosso pensamento. Se o seu pensamento for bom, vai ser bom para você, vai ser bom para as pessoas que você ama. Se você, ao invés de crer na sua força, crer na força de Deus, quem vai vencer vai ser você, irmão. Deus não precisa de mim, nem de você, nem de ninguém para nada. Mas Deus, Ele nos criou, nós somos projetos de Deus. E Ele quer abençoar a gente. Deus quer o melhor para nós, para os nossos filhos. E a Bíblia diz que são os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas misérias que nos separam de Deus. Se você não tomar atitude e falar, Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, eu tenho pensamentos ruins, eu não consigo viver conforme a tua palavra, conforme os teus estatutos, seus mandamentos, seus juízos. O meu olho tem sido ruim, o meu ouvido tem sido ruim. Eu preciso da ajuda do Senhor, assim como Davi clamava. Por isso que a Bíblia diz que Deus amava Davi, porque Davi enxergava os seus defeitos e lutava para corrigir. Entendeu? Agora, se você achar que você já é perfeito, que você não precisa de mudar em nada, que tem que mudar é os outros, aí pronto, meu irmão, não tem jeito não. Aí não tem jeito não. Ou se você entender que você tem que mudar, e essa atitude é uma atitude que você tem que tomar, e é hoje, e é amanhã, é depois da manhã, é todos os dias. Todos os dias, se abrir o olho, irmão, até sonhando você tem que lutar, sabia disso? Eu não sei você, mas eu tenho muito sonho espiritual. Quantos sonhos espirituais a gente tem que o inferno está ali querendo acabar com a moral da gente? Né?
tirando a alegria da gente até no sonho. Quantos? E a gente tem que aprender a lutar. Eu aprendi, eu custei muito, aprendi, né? Aprendi, eu luto em sonho contra o inimigo, né? Então, irmãos, nesse mundo, Jesus falou, no mundo tereis aflição. Se você entregar as suas aflições, aquilo tudo que é negativo da sua vida, para o Senhor vai levará o seu fardo. Jesus diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. O Senhor vai estar contigo nas suas dificuldades. Não quer dizer que agora você vai viver sem dificuldade aqui na terra, não, irmão. Porque se Deus te der tudo, olha aí os filhinhos de papai. A pessoa nasce na riqueza, nasce em berço de ouro, é criado com o maná da terra, com o filé mignon da terra. E a família inteira vai roubar. O cara cresce com toda a riqueza, rouba de pobre ainda. Olha quanta gente nesse mundo roubando de pobre, quanto governante, quanto empresário grande roubando de pobre. Entendeu, irmãos? Deus te chama para você andar com Ele, para você amar a Ele. Isso é muito sério e muito difícil, não é fácil não. Por isso que todos os dias você tem que clamar e todos os dias você tem que falar para você. Falei, hoje eu quero ser diferente. Então, no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, diz a palavra do Senhor assim: quando na terra que te dera o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar um morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos, os teus juízes, e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. E na cidade mais próxima, só ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a novilha. Então se achegarão aos sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoar em nome do Senhor, e pela sua palavra se decidirá toda demanda e todo ferimento. Olha, aqui tem uma coisa interessante nesse versículo aqui, que diz que os filhos de Levi, os levitas, que foram escolhidos por Deus para serem sacerdotes, né? Ou seja, os cristãos de hoje, não importa se é pastor, a partir do momento que você se batiza nas águas, você é um representante de Deus aqui na terra, você passa a ser o sal da terra, a luz desse mundo. Diz aqui, olha, para abençoarem as pessoas em nome do Senhor. Como diz lá no livro de Números, no capítulo 6, que Deus fala para a gente, quando for cumprimentar as pessoas, colocar o nome de Deus sobre as pessoas. Por isso que muitos crentes no mundo cumprimentam as pessoas com a paz do Senhor. A pessoa, ao invés de falar bom dia, boa tarde, fala, olha, a paz do Senhor. Porque você está abençoando essa pessoa, colocando o nome de Deus sobre ela. Até porque nós não temos paz para dar para ninguém, né, irmãos? Então, você quer abençoar alguém, não é você falar assim, olha, eu vou te abençoar, eu desejo a paz do Sul, aí você está morto, entendeu? Você deseja a paz do Senhor, a paz de Jesus. E pela sua palavra se decidirá toda a demanda e todo o ferimento. E todos os anciãos da mesma cidade, mais próxima ao morto, lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale. Essa lavar as mãos também é simbólico. Lá no livro de Salmos, no capítulo 26, versículo 6, e Salmo 73, 13, Mateus 27, 24, você vê uma referência interessante sobre essa questão de lavar as mãos aqui. E protestarão e dirão, as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. Sê precioso ao teu povo Israel, sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Aqui você vai ver uma referência lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 14. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor.
Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará suas unhas. Aqui, ó, uma lei de higiene, está vendo, irmãos? Não é questão de santificação, isso é uma lei de higiene. E despirá o vestido do seu cativeiro e se assentará na tua casa, e chorará seu pai e a sua mãe um mês inteiro. E depois chegarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade. Mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for a da desprezada, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito? Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Irmãos, esse versículo 23 aqui, ele tem uma coisa muito importante, e eu vou dar umas referências, lá na tua casa depois você pode olhar, que está lá em Josué, capítulo 8, versículo 29, Josué, capítulo 10, versículo 26 e 27, João, capítulo 19, versículo 31, e Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Porque aqui está dizendo que você não poderia deixar a pessoa que foi crucificada na cruz, entendeu? De um dia para o outro. Você tinha que enterrá-la, tirar da cruz e enterrar no mesmo dia, porque era normal naquela época a crucificação. Porque diz aqui, ó, porquanto pendurado é maldito de Deus. Então, a cruz, irmãos, que muitos crentes usam como símbolo de Jesus, como símbolo de igreja, é um símbolo de maldição. Essa é a verdade. Porque diz aqui, ó, o pendurado é maldito de Deus. Jesus aceitou essa maldição sobre a vida dele, entendeu? Por isso que é muito importante analisar a morte de Jesus na cruz do Calvário, analisar conforme a palavra, para você ver que foi a maior tragédia que já houve na humanidade e que a consequência foi o maior milagre que já teve na humanidade. Uma pessoa morreu, ressuscitou e está viva até hoje, que é Jesus, né? Para mostrar para nós que isso é o que Deus tem guardado para nós, a promessa de ressurreição e vida eterna. Amém, irmão?